Olá, pessoal! Vamos voltar para mais um estudo sobre a Lei Geral dos Gases. Hoje a gente vai estudar uma lei que faz parte da Lei Geral dos Gases. A gente vai abordar as transformações que se processam a volume constante, também chamadas de isovolumétricas. Vamos lá? As transformações isovolumétricas foram abordadas pela primeira vez pelo físico francês Jacques Charles. Nessas transformações, ele aborda um tipo de transformação bem peculiar, em que eu tenho o volume constante para um gás. Nessas transformações, quando nós olhamos para a equação geral dos gases, se eu tenho uma transformação que vai se processar a volume constante, eu posso cortar o volume dos dois lados da minha equação. E aí, eu tenho uma equação que se resume a pressão e temperatura nas suas condições iniciais e finais, ou seja, um gás que está a uma certa pressão e temperatura vai sofrer uma transformação e vai passar a ter uma nova pressão para uma nova temperatura. Então a pressão e a temperatura estão interligados? Sim, elas estão interligadas. Quando eu aumento a temperatura do corpo, eu vou ter também um aumento da pressão do corpo, ou seja, as duas são proporcionais. Isso é muito importante em inúmeras observações do nosso cotidiano. Na semana passada, nós fizemos um experimento, não sei se vocês viram o vídeo passado, mas se não viram, correm lá e vejam. Nesse experimento, a gente pode observar que quando o copo ele fica sobre a vela começa a se apagar. E ali no interior do copo, como a vela se apaga, a temperatura vai diminuindo. Logo, eu tenho que também uma diminuição da minha pressão naquela região. Então, a diminuição da pressão se deve a uma diminuição da temperatura. Logo, se a temperatura aumenta, a pressão também aumenta. Vamos então exemplificar o que é essa lei de Charles. Vamos utilizar os nossos números para poder desvendar o nosso mistério a respeito da proporcionalidade entre a pressão e a nossa temperatura. Então, pessoal, nessa questão que eu deixei para vocês aí, eu tenho um gás que está inicialmente a uma temperatura de 27 graus Celsius. Só que aqui a gente não pode trabalhar em graus Celsius, a gente tem que converter a nossa informação de temperatura para Kelvin. Então, eu vou somar 27 com 273, ou seja, a nossa temperatura inicial, que eu vou chamar de T1, vai ser 300 Kelvin. Esse gás está inicialmente a uma pressão de 2 atm e ele vai sofrer uma transformação e vai passar a ter uma temperatura de 450 kelvins e eu quero descobrir o valor da nova pressão dele. Vamos aplicar então a Lei Geral dos Gases, mas vamos lembrar que a gente já sabe que esse problema, de acordo com o enunciado, é um problema que se passa a volume constante. Então, eu posso cortar V1 e V2. Então, eu vou ficar com P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Vamos substituir, então, aqui os nossos valores? P1 vale 2, T1, que é a temperatura 1, vale 300. Eu quero descobrir quem é P2 e eu sei que T2 vale 450. Vamos multiplicar aqui cruzadinho, eu vou ficar com 2 vezes 450 é igual a 300 vezes P2. Então, 2 vezes 450 dá 900, igual a 300 vezes P2. P2, então, é igual a 900 sobre 300. Logo, a pressão 2 vai ser 3 atm. Reparem que, pessoal, à medida que a temperatura aumentou de 300 para 450, a pressão aumentou também de 2 para 3 atm, o que mostra que o aumento da temperatura promove também o aumento da pressão.
Bom, a gente vai fazer agora mais um exercício para treinar lá na nossa plataforma. Um grande beijo para vocês e até a próxima semana, onde a gente vai abordar um outro tipo de transformação. Vou deixar para vocês verem na semana que vem que transformação é essa. Um beijo e até a próxima aula.